Olá, e desde já a gente agradece a tua audiência com mais uma edição do Com a Palavra, o seu espaço, o espaço de debate de ideias sobre política, sobretudo, mas no qual a gente fala sobre praticamente tudo, né? E numa edição que a gente tem um destaque, uma edição até especial mesmo. Esta é a primeira edição do Com a Palavra após Alagoas, a intelectualidade, o pensamento de Alagoas do Brasil perderem Luiz Sávio de Almeida. A gente não poderia aqui no Com a Palavra, que preza tanto por essas questões, deixar de fazer esse registro, e vamos fazê-lo também, sim, na forma de conteúdo, sim. E a produção do Com a Palavra convidou, e desde já agradece, porque ele atendeu o nosso convite, uma pessoa que é intelectual, tem uma produção eclética também no mundo do pensamento e na produção também, e no âmbito político, afinal, também trata-se de um programa sobre política, exatamente. Ele, só para você ter uma ideia, que se formou como arquiteto, foi vereador por Maceió, e a gente está vivendo um mundo de tantas atualizações, né, de personagens antigos, muitas reinvenções aí, o pessoal refazendo toda essa reconstrução de mitos, pois na década de 1980 ele já fez isso, eu explico, quando foi vereador por Maceió, segundo o livro de outro intelectual, outra pessoa ligada a essa área, Carlito Lima, Memórias de um Capitão, registrou como vereador. Esta pessoa foi responsável por mudar o nome da praia, então Avenida Duque de Caxias, para Avenida da Paz. Muito mais a ver, né? Pois é. E também foi secretário de Cultura e secretário, recentemente, de Comunicação, um jornalista e detentor também de uma forma magnífica de expressão, que é o Cartoon à Charge. Temos o prazer de receber aqui nesta edição do Com a Palavra, Enio Lins. Bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui, não é? Ser entrevistado por um ícone do jornalismo, que é o nosso querido Felipe Farias. Isso, vindo dele, gente, eu fico sem... Eu acompanho o Felipe há muitos anos, né? Primeiro como espectador, né? E depois durante 19 anos que trabalhei na organização Arnon de Melo, e ele também trabalhava ali na organização Arnon de Melo. Então, é um acompanhamento tanto como espectador como companheiro de profissão. E ser entrevistado por esse ícone que é você, Felipe, obrigado, é uma honra para mim, e principalmente é honroso ser entrevistado sobre Sávio de Almeida. Eu sei que não estou à altura de falar sobre Sávio de Almeida, mas vou tentar expressar aquilo que eu considero mais importante para Alagoas, para o Brasil, do exemplo deste grande alagoano, desse grande intelectual. Vocês viram que, como ele colocou, agora fico à vontade para colocar, a admiração, sobretudo, é mútua, né? Aí agora eu fico à vontade para dizer. E, a propósito dessa questão que o Enio colocou aí, me permite, inclusive, fazer a justificativa mais pertinente, que é o seguinte, sem desmerecê-lo, por favor, e aí você viu que a gente já tem proximidade para poder fazer isso, a gente poderia, inclusive já foi entrevistada recente do Com a Palavra, poderia trazer a política, socióloga, estudiosa Mônica Carvalho, filha de Luiz Sávio. Ela já foi entrevistada aqui recentemente, só que nesse caso, como a gente tem também essa obrigatoriedade para com você, de abordar sobre política, né, convenhamos, seria um momento, não é um momento mais conveniente para fazer isso com o Enio. A gente se permite, agradece desde já e pode fazer isso. E aí ficam mais uma vez nossos sentimentos para a Mônica, toda aí a nossa energia para ela e essa justificativa de não tê-la aqui, né? Sem desmerecê-lo mais uma vez, viu? Pelo amor de Deus. Mas voltando a essa questão, né, como o próprio portal registrou, no ano em que fez seus 80 anos, agora no fim de março completaria 81, foi reeditada uma parte da obra dele, é um teatrólogo,
tem uma das obras mais significativas, um dos títulos mais significativos na teatrologia aqui de Alagoas. Mereceu um espetáculo de balé no final de 2021. Apesar disso, deixa eu colocar um desafio para ti. A perda, como dimensionar a perda, diz Luiz Sávio de Almeida? É uma perda muito grande, porque aos 80 anos, Sávio tinha uma série de projetos inconclusos. Estava dando andamento em vários projetos. Na reta final, Mônica, que você bem citou, filha dele, também intelectual, pessoa que trabalha em diversos campos da cultura em Alagoas, ela me dizia que Sávio de Almeida dizia o seguinte: olha, eu sei que eu vou morrer, agora eu só quero 5 anos, porque em 5 anos eu trabalho e encerro pelo menos de 5 a 7 livros que eu já tenho encaminhado, né? Então ele estava em pleno funcionamento, em plena produção, né? Trabalhando no sentido de avançar com obras já iniciadas e iniciando outras, né? Então é uma pessoa que interrompe o seu trabalho na fase tão produtiva como há 10, 20, 30 anos atrás, não é? Eu até, depois raciocinando sobre o que ele falou para a Mônica, eu diria assim: rapaz, eu acho que o Sávio está querendo enrolar a morte, porque se ele tiver mais 5 anos, ele vai produzir mais 50 mais livros, entendeu? Porque Sávio de Almeida era uma pessoa que, se vivesse 150 anos, ele produziria por 200, 300 anos para uma pessoa normal, né? Então foram 80 anos produtivamente vividos e cujo acervo de obra de Sávio, concluídos e não publicados, eu tenho a impressão que nós não temos ainda ideia perfeita disso. Acho que vai caber a Miriam, que é a viúva, a Mônica, a Luciana, a Iria, ao Savinho, as filhos e filhas. Ele tem 6 filhos, 5 filhas e um filho, que vão ter que trabalhar juntamente com Miriam no sentido de fazer esse levantamento, porque é um acervo ainda intocado de grande importância que Sávio tinha. E um acervo que a intelectualidade merece. A intelectualidade, Alagoas e o Brasil merece, porque a obra de Sávio, embora seja uma obra que tenha foco no Estado, a obra de Sávio é uma obra alagoana, mas é uma obra universal. Ela é uma obra que cada um desses trabalhos do Sávio, nos diferentes campos intelectuais que ele trabalhou, da cultura, da arte, da sociologia, da antropologia, da etnografia, cada um desses trabalhos sobre a realidade alagoana, ele descortina elementos de importância internacional, elementos de importância global, quer seja Alagoas no tempo do cólera, que vai mostrar, não é, os efeitos de uma pandemia num estado como Alagoas, e isso é importante internacionalmente, como se você pegar a peça Comer Dom Pedro Fernando Sardinha, você vai ver também o que é o momento de construção de um país sob a colonização de outros, o choque de culturas, a questão do índio nesse processo, a questão da marginalidade do dono da terra, que é o índio, nesse processo. E isso interessa internacionalmente. Sem falar nos trabalhos de alto nível que ele desenvolveu do ponto de vista da academia, né? Trabalho de pesquisas, né, muito consubstanciados. E a propósito disso e sobre esse ecletismo, há também, como você citou bem, essa parte acadêmica, embasada, encorpada, mais do lado acadêmico, porém tem esse outro lado voltado e que valoriza a arte também, né? Eu destacaria, por exemplo, essa produção intelectual voltada para um teatro, então existe também a Farinhada, a famosa. Ele tem várias peças, das que foram encenadas e tiveram assim mais sucesso, mais repercussão, a mim me tocam 3, né? Um eu já falei, que é Comer Dom Pedro Fernando Sardinha, que tem como base a questão Caeté, né, e a formação do estado de Alagoas. Tem a Farinhada, que talvez
se não é a peça alagoana que mais tempo ficou em cartaz, é uma das peças alagoanas que mais tempo ficou em cartaz, não é? E que trabalha também a questão da opressão, do peso da sociedade machista, senhorial, latifundiária sobre a mulher, particularmente, né? E tem a Igreja Verde, que um dia desse o Chico de Assis me lembrou, né? Eu fiz um comentário e até na tribuna saiu com um erro. Na internet, no meu blog, eu corrigi, porque eu citei 3 peças quando falei do Sávio, 2 eram dele e uma não era, porque foi ato falho. Então eu citei Estrela Radiosa como sendo dele, não era. A Estrela Radiosa é de Ronaldo de Andrade e Homero Cavalcante. Tirei a dúvida com o Ronaldo de Andrade nos Filhinhos da Mamãe. Mas antes eu já tinha modificado na versão da internet, deixei só as 2 e esqueci a Igreja Verde. E o Chico me mandou uma mensagem, disse: rapaz, você esqueceu a Igreja Verde. E é verdade, o Chico de Assis, inclusive, foi o ator principal da Igreja Verde. E isso me permita falar só um pouquinho sobre essa peça, porque ela ficou, eu acho que pouco tempo em cartaz, ela mereceria voltar mais tempo, né? A Igreja Verde, ela venceu, inclusive, um prêmio nacional de teatro promovido pela Fiat. Ela foi a grande vencedora nacional desse prêmio, que era nacional. E a Igreja Verde, ela conta uma história alagoana também de importância universal. O nome Igreja Verde se dá porque tinha um beato aqui em Alagoas, chamado Beato Divino, que estabeleceu uma comunidade em São José da Laje. E essa comunidade dele em São José da Laje, como todo beato, reuniu ali aqueles discípulos dele, né, fanáticos em torno dele, e o Beato Divino não sabia ler nem escrever. Mas ele, que falava muito bem, né, ditou uma gramática e um dicionário dos termos que ele próprio usava. E alguém transformou isso num livreto, né, manuscrito. E a comunidade estabelecia suas próprias leis, as suas próprias formas de existência, e naquela, na verdade, é uma coisa patológica, né? Né, algumas dessas comunidades, né? Outras não, mas tinha algumas que o beato, a figura messiânica, ele saía da vida normal e seguia a sua própria vida, né, seu próprio mundo. E no caso do beato, ele começou como adversário do Papa, passou para ser adversário do prefeito, adversário do governador do estado, adversário do presidente da República à época e adversário do Papa. Então ele era inimigo de todo mundo. Então ele criou uma igreja própria para que se contrapor ao Papa, e essa igreja ele chamou de Igreja Verde, que era o resumo, era um termo longo, ele chamou de Igreja Verde. E o Beato Divino, ele terminou sendo preso, acusado de assassinato, porque o Beato constava no processo que tinha constituído um harém em torno dele. E ali uma das esposas dele, ele teria assassinado. Então ele foi preso por isso aí, não é? Foi condenado, pagou a pena e quando saiu da cadeia desapareceu. Ninguém sabe que fim levou o Beato. Isso há muitos anos atrás. E o então desembargador Otávio Hélio Cabral, eu ia confundir com Otávio Cabral, está vendo? Que é um grande homem de teatro. Então, o desembargador Hélio Cabral, que era um homem de letras, um homem de cultura, ele pegou já muito antigo esse processo nos arquivos do Tribunal de Justiça e permitiu que o Sávio lesse esse processo. O Sávio estudou e dentro do processo estava o dicionário, dentro do processo estava a gramática do Divino. E a história estava contada lá, porque as peças processuais são história. Em cima desse fato real, Sávio levou para a ficção e fez a Igreja Verde, que para mim é uma das peças mais bonitas que eu já vi. O protagonista, repito, foi Chico de Assis. Eu assisti no Teatro Deodoro, né? Ela rodou o Brasil, em vários estados do Brasil, porque era um produto Fiat, e depois não se teve mais notícia dela, que terminou naturalmente o seu período. Então, o Sávio, eu só para citar essas 3 peças, ele teve também um musical. Musical? Ele teve um musical dedicado
ao Jaraguá do período das boates, do período do Jaraguá lupanar, né, dos prostíbulos de Jaraguá. Ele teve esse musical, que agora a memória me falha do nome exato do musical, mas ele chegou a ser encenado. Acho que teve não sei quantas montagens sobre isso aí, mas eu não me lembro, esse eu não assisti. Não me lembro do musical, me lembro da organização do musical, né? Então, até musical ele teve. Essa parte, portanto, do Sávio ligado ao teatro, ela é uma transmutação, ela é uma saída do Sávio intelectual, acadêmico. Sim. Uma pessoa que teve condições, portanto, de analisar o processo sociológico no interior de Alagoas e da Issaia Farinhada. Como sociólogo, ele lê um processo que mostra uma forma de entendimento rudimentar da religião, que passa a ser um entendimento místico e deformado por pessoas de extrema situação de pobreza e que viam naquilo ali um canal de saída, faz a Igreja Verde, né? E o Dom Pedro Fernandes Sardinha, que ele é a junção, comeram Dom Pedro Sardinha, que é a junção sociológica e histórica da formação do povo de Alagoas. Então tem uma base acadêmica, mas que é transmutada, é transformada em um objeto de arte de consumo popular. Então o Sávio foi uma pessoa que trabalhou nisso maravilhosamente. E um dos últimos livros dele, que tem a ver conosco, jornalista, é sobre um assassinato, o assassinato de Ceiça. Então é uma crônica de uma mulher chamada Ceiça, que foi assassinada aí no começo do século XX, acho que 1905, em Maceió. E como ele escreve isso? Ele escreve isso através da leitura dos jornais antigos, porque os jornais antigos, e ele era um sujeito, um acadêmico que pesquisava muito nos jornais, que eu saiba, era um jornalista também na prática. Sim, sim. Escrevi um artigo sobre isso para o Dia, porque ele era editor do caderno, do suplemento Campus, no O Dia, né, que é o jornal dirigido pelo nosso colega Deraldo. Então, mas voltando a isso, a esse livro, né, O Assassinato de Ceiça. Então, esse livro, ele baseia-se exatamente nas notícias de jornal de 1905, e através desse livro, ele mostra, que é um livro pequeno, não um livro grosso, mas ele mostra nesse livro, através de um romance, em parte ficcional e em parte baseado nos livros, grande parte baseados nos jornais de 1905, a situação da mulher. Então é um feminicídio da mesma forma que segue existindo no século XXI, mas com o perfil ainda mais atrasado de uma sociedade de 1905. Então, o Sávio era essa pessoa, tanto a pesquisa do ponto de vista acadêmico, como nos jornais. Ele transformava tudo isso em objeto de cultura, em objeto de arte. E com essas informações, aliás, se me permite, como ele disse, me passou uma informação, meu caro, diante de todas essas, uma a mais, uma a menos, com essas informações que me permitam, me deixa orgulhoso de o Com a Palavra estar podendo trazer de informações históricas. Neste momento, a gente vai para um intervalo, mas volta já. O Braskem Explica está no ar. E hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos. E mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas.
E a gente volta com este segundo bloco deste Com a Palavra, que, como a gente falou, é um Com a Palavra em que a gente registra a primeira edição após a perda de Luiz Sávio de Almeida, a quem a gente dedicou respeitosamente na forma das informações que o Enio trouxe aqui para a gente, informações que a mim me deliciaram sobre tudo isso. Este bloco dedicado, a gente faz como uma dedicação à memória e a tudo isso que foi, continua sendo, Luiz Sávio de Almeida. Mas vamos falar de política agora. Além de tudo isso que eu falei sobre Enio Lins, né, a biografia extensa também que ele mesmo tem, é alguém ligado partidariamente ao PCdoB, uma liderança do PCdoB. E se me permite, desculpe, faltou essa da produção do Com a Palavra. Qual é o cargo ultimamente? Eu hoje sou um simples filiado. Filiado. Né? Eu tive minha fase de militância, fui presidente, inclusive, do PCdoB em Alagoas, fui presidente da Comissão pela Legalidade do PCdoB em Alagoas, fui vereador pela legenda, fui o primeiro vereador por uma legenda comunista no Estado. Houve outros vereadores, outros parlamentares comunistas anteriormente, inclusive deputados estaduais eleitos em 1945, 3 foram eleitos pelo Partido Comunista. Mas depois da ditadura, não é, em função da ilegalidade, teve nosso companheiro Nilson Miranda, que foi vereador, mas teve que ser vereador numa outra legenda. Teve o Freitas Neto, Edberto Cianelli e a Jared Viana, que foram vereadores, Jared e Edberto do PCdoB e Freitas do PCB, mas foram eleitos no PMDB. Então, a primeira vez que a legenda conseguiu um espaço, aí eu estava lá, né? Isso foi depois do período de ditadura, sob a terminologia mesmo, sob aí sem precisar recorrer ao guarda-chuva que era, né? O MDB na época. Exatamente. E tudo, né? Aí eu consegui ser eleito vereador, fui vereador de um mandato só, não fui candidato à reeleição, me substituiu o Eduardo Bonfim, que fez excelente mandato, que já tinha sido deputado estadual, Eduardo, e deputado federal também. E eu fui candidato 2 outras vezes para compor chapa, né? Eu fui candidato uma vez a vice-governador, em 1990, numa chapa PT-PCdoB, não é? O candidato foi o professor Moura, da Universidade Federal. Meu professor, inclusive, técnica de reportagem. Eu fui candidato a vice e depois, em 1980, isso foi em 1990, e em 1994 eu fui candidato a deputado federal para que o PCdoB não perdesse o tempo de televisão. Não é? Mas eu não fui para o interior, não fui a comício, não fui a nada, era só para falar na televisão para garantir o espaço, em 94. E depois disso eu voltei ao jornalismo. Aí eu fui secretário de Cultura do governo de Valdo Struagi, e em 96 em diante eu voltei para o jornalismo, não é? E fiquei no jornalismo até ser convocado por Renan Filho para ser secretário de Comunicação, mas já agora no século XXI. E aí, se me permite, até para instigar também um pouquinho, há hoje, como algumas pessoas citam ou sentem, uma lacuna dessa importância do que se não me engano, mais de 100 anos, né, o partido tem, e já teve contribuições muito importantes para a política no país. Há uma lacuna dos nomes, das hostes que formam o PCdoB para com essa imagem, para com essa história do PCdoB nesse momento. Olha, Felipe, todo o partido ele é um organismo vivo, não é? Ele nasce, ele cresce, amadurece e até morre num determinado momento. Como são organizações coletivas, a morte pode ser postergada, né? Você pode regredir, rejuvenescer, envelhecer, rejuvenescer de novo e pode morrer também naquele meio. É diferente do ser humano desse ponto de vista. Então, o PCdoB ele passa por todo esse processo de avaliação. Primeiro, os comunistas eram um partido só, né? Que se chamava Partido Comunista do Brasil e usava a sigla PCB. A partir de 1961, 1962, em função de uma ruptura interna, esse partido único se divide em 2.
um fica com a sigla PCB e passa a usar o nome Partido Comunista Brasileiro, que é o que é dirigido por Luiz Carlos Prestes. E outro, menor, passa a se chamar, os dois saíram do mesmo tronco, certo? Bifurca ali. E o ramo menor passa a usar a sigla PCdoB e mantém o nome antigo de Partido Comunista do Brasil. Então, isso tem uma luta ideológica e política dentro disso que não vale a pena a gente entrar aqui, porque senão eu levo o tempo todo. Então, surgem esses dois partidos, vem a ditadura em 64, esses partidos também se dividem em outras organizações menores, em função da divergência de como se enfrentar a ditadura. Depois todos lutam juntos pela democracia, é alcançada a democracia. O PCB, num determinado momento, muda de nome, porque o nome comunista é pesado, de fato, em função da grande carga de preconceito e do peso, do estigma, essa coisa toda, das campanhas de mídia. Então, o antigo PCB decide se tornar PPS, depois muda de novo para a Cidadania, e o PCdoB ele mantém-se nessa linha desde então. E passa por momentos de crescimento, momentos de decrescimento, né? Ele, nessa última quadra de tempo, enquanto legenda, chegou a ter um governador do estado, que foi Flávio Dino, né? No Maranhão. Teve diversos prefeitos de cidades importantes, né? Como Aracaju, com o alagoano Edivaldo Nogueira, que foi prefeito de Aracaju por 3 vezes. Olinda, que teve uma sucessão do alagoano também, Renildo Calheiros, irmão do senador Renan e tio do governador Renan Filho, foi prefeito de Olinda 2 vezes. Luciana Santos, que é ministra da pernambucana, ministra da Ciência e Tecnologia, foi prefeita também de Olinda por 2 ocasiões. Então, é um partido que se afirmou nesse compromisso tem outras democrático. Lideranças, se me permite também colocar, tem outras lideranças enquanto deputados federais, enquanto sim, aí eu só estou falando do executivo. Exato, né? mas significativas e ativas também. Eu gostaria de, aqui em Alagoas, por exemplo, a maior expressão parlamentar foi Eduardo Bonfim, né, que também, como eu, está afastado da militância, embora continue na luta, não é? Cada um, eu e ele, e outros da velha guarda, na forma, porque sempre tem que renovar, né? Eu sou partidário da tese que os partidos têm que ser renovados, né? Tem que ter gente nova sempre, não é? Então, hoje você tem um partido que eu considero pujante, não é? Infelizmente ainda sem um espaço parlamentar adequado ao peso do PCdoB, mas isso faz parte da luta política, né? Isso faz parte da luta política. E hoje nós estamos juntos numa federação, junto com o PT, junto com o PV, e uma das coisas que foi ensinada a toda a esquerda, eu acho, é que o momento exige que, para o Brasil avançar na democracia, que as diferenças sejam colocadas em segundo plano. E vale a pena apostar no avanço social do país e no avanço da democracia como sistema que possa, em paz, representar os diversos segmentos da sociedade. Nós corremos um risco recente, que foi o risco de golpe. Não é? Nós tivemos, que é uma coisa que a gente pode daqui a pouco comentar em separado, mas foi uma coisa muito grave, mas que as forças democráticas, não só de esquerda, as forças, inclusive forças de direita, entraram nessa frente também para garantir a democracia do país, e o que está sendo mantido a duras penas, mas está sendo mantido. E, como mais uma vez falou o nosso entrevistado, a gente a gente vai colocar, mas no próximo bloco, já já. O Braskem Explica está no ar e hoje vamos falar sobre o que acontece a partir de agora na encosta do Mutange. Com o fim das demolições em dezembro, estão começando as obras de terraplenagem, de construção de um sistema de drenagem e o plantio da cobertura vegetal. Essas obras vão contribuir para a estabilização do terreno e também para ampliar a área verde de Maceió, trazendo mais harmonia no convívio com a cidade. Com previsão de terminar até o final deste ano, os trabalhos acontecem numa área de 350 mil metros quadrados, gerando cerca de 600 novos empregos.
e mais de 80 equipamentos de alta tecnologia, além de uma estação meteorológica, fornecem dados para acompanhar a segurança das obras e a estabilização da encosta. Para conhecer outros detalhes das ações nos bairros, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, como a gente sempre costuma colocar, que as entrevistas têm rendido, felizmente, e a gente deve a isso, como eu sempre digo, deve aos entrevistados o padrão, a qualidade, o saber, a intelectualidade, o conteúdo que os entrevistados têm. A gente agradece atenderem à convocação do Com a Palavra e lembrando, sempre tudo isso, o esforço da gente de trazer entrevistados desse padrão por respeito e, sobretudo, para ti, para a tua cidadania, a tua intelectualidade também e tudo mais. E como a gente falou, ainda falando sobre essa questão, sobre esse âmbito de política, continuando ainda sobre essa questão, a despeito de tudo isso, desses poréns e essa condição de o partido estar nesse processo de manutenção, de se reerguer e tudo mais, há perspectivas sólidas, concretas para o PCdoB em Alagoas para 2024? Sim, eu tenho confiança nisso. Nós temos nomes muito fortes para a eleição de 2024. Só para citar o caso de Maceió, nós temos o Cícero Filho, que teve uma performance bem interessante. Que, se me permite interromper, foi nosso entrevistado aqui, já nesse outro novo momento do Com a Palavra, tivemos o prazer de tê-lo entrevistado também. E só para não perder o costume, viu? Porque o entrevistador aqui, como vocês sabem, gosta de interromper às vezes o entrevistado. Não, mas é bom. Para manter o ritmo. Então nós temos o Cícero Filho, que já teve uma performance bastante interessante nas duas últimas eleições, como candidato a prefeito, como candidato a deputado estadual. Nós temos ainda o nome da Cláudia Petuba, que teve também bom desempenho em 3 eleições, pelo menos. Nós temos o Charles Ebert, que é uma pessoa que trabalha no esporte, ex-juiz de futebol, e que é uma pessoa também muito capacitada, né? Estou falando em termos de personalidades mais conhecidas, mas tem outras pessoas que vão se destacar nesse processo, certamente. Então, estou salientando isso para não parecer que eu já estou fazendo campanha, destacando A ou B e não C ou D. Não é isso, eu estou citando 3 nomes conhecidos e que têm condição de representar bem o PCdoB e tantas outras pessoas, só para falar em Maceió. E no conjunto do Estado nós temos vários municípios com presença forte, não é? Naturalmente, nós estamos num processo de reestruturação do ponto de vista eleitoral, depois de um período de muitos anos onde o PCdoB foi o partido hegemônico de esquerda em Alagoas, não é? Com Eduardo Bonfim como deputado estadual em 1982, ano também onde elegemos 2 vereadores em Maceió, que foi Jared Viana e Edberto Cianelli. Elegemos 2 vereadores no interior na mesma eleição, que foi Thelma Henrique em Porto Calvo e Clilton Santos em Pão de Açúcar. Não é? Isso em 82. Em 1986, nós concentramos as forças para eleger um deputado federal e elegemos Eduardo Bonfim, deputado federal constituinte. Em 88, elegemos um vereador em Maceió, outro em Pão de Açúcar e acho que teve outra cidade, só que agora me falha a memória, mas eu também não vou ficar buscando na memória para não interromper a nossa conversa. Nós mantivemos a Câmara de Vereadores com Eduardo Bonfim e com Marcelo Malta por anos a fio, eleições a fio aqui em Maceió. Naturalmente há um interregno, há um refluxo, e eu tenho certeza que nas próximas eleições o PCdoB conquistará de novo cadeiras parlamentares em Alagoas. Mas, conquistando ou não conquistando, permanecerá na luta democrática, que é o principal. Antes de continuar nesse assunto sobre qual o rende também, essa questão de mencionar entrevistados recentes, e aí, em especial, para a questão do
agora me referindo ao ex-secretário de Renan Filho, como ele mencionou também. Tivemos aqui, logo depois da eleição, o então deputado eleito, deputado estadual, Alexandre Aires, em que ele mencionou a questão da presença do então secretário de comunicação no auge de pandemia, aquele momento todo, como alguém, até um conselheiro, alguém muito próximo do governador, alguém com toda essa bagagem que você está vendo aqui e muito mais naquele momento. E aí eu perguntaria, utilizando dessa proximidade aí, o que tu poderias nos dizer sobre a construção, né? Não construção enquanto forjar, mas a construção até como construção de uma candidatura, construção de um nome, né? O que você poderia nos dizer de bastidor, a construção de Paulo Dantas no governo, pelo governo, por integrantes do governo Renan Filho de então? A construção para que eleição? Para a construção que desagou nessa agora, mas que começou para a eleição tampão lá no final lá em maio. Não, essa foi uma batalha grande, né? Eu pensei que você estava falando da próxima eleição. Exato, bem lembrado. Não, a eleição que passaram. Que conclui em 2022, ela é um dos momentos delicados da história recente de Alagoas, porque foi um desafio que não havia sido testado ainda até então, que era o grupo majoritário, que é o grupo do MDB, ficar numa situação delicada pelo fato de sair do ponto de vista da chapa que tinha sido eleita do governo do Estado, na medida que não tinha mais o vice. Não tinha o vice. Que Luciano Barbosa sai para ser candidato em Arapiraca, e Renan Filho, quando precisa se afastar, não tem, portanto, a chapa original. Isso exigiu toda uma ginástica junto à Assembleia Legislativa, e aí joga um peso, além do Paulo Dantas, joga um peso muito marcante nesse processo e que se reflete durante todo o processo de 22, que é de Marcelo Vitor, deputado presidente da Assembleia Legislativa, uma pessoa de grande habilidade e que poderia ser o candidato natural para ser presidente da Assembleia Legislativa. Ele poderia ser o candidato natural a governador. Chegou a ser cogitado, inclusive. Tudo. Ele declina disso, tem que ser feita uma operação jurídica correta, no sentido de que ele não automaticamente assumisse o governo do Estado de Alagoas, não ficaria impedido de ser candidato a deputado estadual, e tudo com isso uma luta política de grande intensidade, com ações na justiça, com tentativas de impedir que Paulo Dantas assumisse o mandato tampão, que foi uma eleição estratégica, a de Paulo Dantas, para poder ser candidato à reeleição. Então, esse processo todo, ele foi um processo onde, em Alagoas, teve um embate também de forças nacionais, porque estava em jogo as questões nacionais também na eleição de Alagoas, porque, em Brasília, a principal figura do Senado, senador Renan Calheiros, pai do governador, do então governador, e na Câmara de Deputados, Arthur Lira, presidente da Câmara. O Renan Calheiros, senador, a importância dele é pela maturidade e pelo prestígio nacional, apesar de não ter cargo nenhum. E Arthur, que é um sujeito muito habilidoso, mas bem mais jovem, com a presidência da Câmara dos Deputados. Então, nesse embate que envolveu interesses nacionais de grande envergadura e uma luta nacional de grande envergadura, não é, que a imprensa bem noticiou, foi demonstração de habilidade política de Renan pai, Renan filho e Marcelo Vitor, e a capacidade do Paulo Dantas de, como candidato, se projetar num curto espaço de tempo, porque ele estava quietinho lá como deputado estadual, não era candidato a majoritário, a vida toda não era candidato a majoritário. De uma hora para outra virou governador e candidato a majoritário. Então levou as pancadas do mundo todo. Ele teve que ter maturidade nesse processo para suportar toda essa carga pesada que teria destruído qualquer nisso aí, e conseguir se reeleger, já que ele tinha sido eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa. Então, Alagoas, com essa vitória do Paulo Dantas, ela consegue manter um ciclo, né,
que vai se completar numa dúzia de anos, 12 anos, dentro de um projeto político administrativo único. Então, isso é uma chance muito boa para o Estado, que está sendo aproveitada no sentido da continuidade política administrativa. Então, Alagoas passou pela grande crise que começa no governo Dilma, continua no governo Temer. Essa crise é aguçada extraordinariamente pela incompetência e má intenção da presidência de Jair Messias, não é? E Alagoas consegue sobreviver a tudo isso. É lógico que ondas de choque ainda atingem depois o Estado, do ponto de vista de recursos, mas nós não só sobrevivemos a Alagoas, como foi construída uma infraestrutura e uma estrutura muito importante para o Estado e que o governo de Paulo Dantas vai coroar isso, certo? E que vai colocar em 2026 a possibilidade de Alagoas avançar mais ou não nesse processo. Mas aí 26 ainda está longe, tem 24 no meio, que vai apresentar um novo desenho do poder em Alagoas, não é? E nós então partiremos para essa eleição de 2026, que vai ser bastante emocionante, acho eu. Pois é. E só que, infelizmente, né, se me permite a brincadeira, como diz o pessoal, o tempo ruge. A verdade é o tempo urge. E a gente acaba não tendo assunto, como vocês veem, há muita. O que você puxar de assunto saem informações, saem análises realmente muito pertinentes, muito boas de se ver. O que vou abrir aqui, quebrar um pouquinho o protocolo do Com a Palavra e já deixar o nosso entrevistado convidado para uma próxima edição, em que vou fazer várias perguntas que estavam no roteiro, mas que o tempo, infelizmente, não nos permitiu fazer agora. Já está aceito o convite. Esteja aceito. Tá bom, olha aí. Estarei aqui com toda satisfação na ACTA. Até um desses momentos aí, antes de 2024, com certeza antes de 2026, estará aqui. Teremos muito tempo. Exato. Portanto, a gente, meu caro Enio Lins, ex-secretário de Cultura, ex-vereador, liderança do PCdoB aqui em Alagoas e uma fonte incontestável de informações sobre história, política e curiosidades aqui de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Quem agradece sou eu. Muito obrigado à paciência de todas as pessoas que assistiram essa entrevista. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixando, né, aquele para refletir, inclusive, respeito a linha ideológica toda sobre a qual a gente falou aqui. A de hoje é a seguinte: a desvalorização do mundo humano é proporcional ao aumento da valorização do mundo das coisas. Karl Marx. Até.